Olá, olá, bem-vindo a mais esse tutorial de expressões no After Effects. Nesse aqui eu preparei um negocinho especial, a gente vai mexer com bastante linear, que é aquela funçãozinha de interpolação, que é bem interessante, permite a gente mapear valores de uma propriedade para valores de outra propriedade, e as possibilidades com isso são infinitas. O que a gente vai fazer hoje é essa lista, que provavelmente está aparecendo aqui, né? Se eu lembrei de colocar na edição. Você vai ver que é uma lista. Não tem nada de muito especial nela quando você olha de fora, assim, uma animação bem simples, ela vai passar de item em item em item, só que o que é surpreendente sobre essa lista é que toda essa animação é feita só animando uma propriedade, uma posição, que você vai selecionar ali qual item está destacado e você pode adicionar keyframes para animar isso. E tudo é baseado na mesma pré-comp e tem bastante expressão envolvida, então vamos começar. Primeiro, vamos falar por que você faria uma lista dessa, né? Se você quiser fazer um vídeo e vai ser uma coisa só, você só vai ter que fazer uma vez, eu não vejo muito sentido em você rigar alguma coisa do tipo. Por outro lado, se você quiser fazer um template, alguma coisa que vai ser usada várias vezes, repetidas vezes, mudando ali o conteúdo de uma forma meio programática, assim, né? Como é o caso dessa lista, eu mesmo pretendo usar ela nos canais aqui, não nos canais, nos vídeos aqui do canal, para listar, né, exatamente o que a gente vai fazer nessa aula, nesse tutorial. Então, vamos já começar falando do que a gente vai fazer nesse tutorial. É o seguinte, primeiro de tudo, a gente vai criar os assets. Então eu vou criar um itemzinho da lista, a gente já vai deixar ele configuradinho, com a animação meio que configurada, pronto para ser implementado. Depois a gente vai criar os controladores, então vários sliders que a gente vai colocar, né, tipo para definir a quantidade de itens, para definir qual que é o item ativo, e também um effector, que vai ser o que vai mais ou menos dirigir a animação de todos esses itens. É um nulo invisível que está andando de cima para baixo e dependendo da posição desse nulo, é que o item vai estar animado, vai estar ativo. E aí com esse effector, a gente vai rigar a animação deles, a gente vai usar a expressão linear para isso, mas a gente vai usar uma expressão bem legal também, que é a length, que mede a distância entre dois pontos. Depois, a gente vai rigar a quantidade de itens. Então a gente vai ter um controlador que é a quantidade de itens. Às vezes eu quero ter 10, às vezes eu quero ter 4, às vezes eu quero ter 2. Então a gente vai ter um controlador para isso também, até um máximo de 10 itens. Dá para você fazer quantos você quiser, nesse tutorial vai ser 10. E aí, por fim, a gente vai criar as layers de texto. Vão ser uma layer de texto para cada item da lista, porque depois fica mais fácil da gente jogar tudo isso num Mogart, que é o ponto .mogart, né, o Motion Graphics Template, que aí pode ser usado até no Premiere, enfim, vira um pacotinho completo. Então vamos começar montando os nossos assets, o nosso item da lista. Vamos lá para o After Effects. Ok, tô aqui no meu quadradinho e agora vamos começar olhando o projeto aqui só para a gente ter uma expectativa do que a gente vai criar, né? Então aqui eu tenho uma comp, eu tenho um cutout aqui que é o que eu usei para colocar a minha câmera, né? A gente vai ignorar essa parte, eu vou até deletar essa camada aqui para a gente não se distrair muito com ela. Eu tinha meu background ali que eu também vou deletar e aí essencialmente é isso aqui que a gente tem para automatizar a lista. Primeiro, e no topo da lista eu tenho todos os meus 10 itens, é muito importante que a gente crie eles no topo da lista. Depois eu tenho um controle da lista, que é um nulo, que está controlando todo mundo, então se eu mexer esse nulo aqui, você vai ver que eu consigo mudar a minha lista de lugar. Depois eu tenho o effector, que é justamente o outro nulo que eu estou usando para selecionar o item ativo. Então você vai perceber que se eu arrastar ele aqui para baixo, primeiro eu vou desligar essa expressão aqui só para eu conseguir arrastar ele, porque a gente já rigou, né? Conforme eu for arrastando a posição Y dele, ele vai meio que ativando cada um dos itens aqui da minha lista. E isso não conflita com esse nulo, né? Se eu mudar a posição desse nulo, ele continua indo para o lado normalmente. Então vou retomar a expressão que tinha ali. E aqui, por fim, a gente tem várias camadas de texto, né? Uma para cada item da lista, porque assim a gente consegue jogar o source text de cada um deles para o item correspondente da lista, e aí a gente usa esse source text para jogar no nosso Mogart, né, no Essential Graphics. Se eu vier aqui e usar abrir com Essential Graphics, você vai ver, deixa eu jogar para cá, porque me prensou aqui no cantinho, pronto, tô de volta. Você vai ver que a gente vai jogar esses itens aqui no Essential Graphics, e aí a gente vai ter os nossos controles do número de linhas, então eu posso dizer que eu quero só 3, e do número ativo, né, do item ativo. Eu posso dizer que o 2 está ativo, ou que o 3 está ativo, e eu posso animar essa propriedade para a animação acontecer daquela forma mais fluida. Então é isso que a gente vai criar, vamos começar numa composição limpa do zero. Então eu criei uma pasta aqui só para jogar o projeto completo já ali, e eu vou só duplicar o item da lista aqui e vou jogar ele para fora, porque ele já está com os tamanhos direitinho, né? A gente vai revisar qual o tamanho que tá e tal.
mas eu quero já que ele fique bonitinho. Então aqui eu vou deixar item da lista, o nome dessa comp. E se eu abrir, a gente vai ver que essa comp, primeiro de tudo, ela tem 3.840 de largura, que é a largura de 2K, né? A largura da minha comp principal lá. Eu deixei ela com 120 de altura para ela ficar fininha, mas mesmo assim acompanhar a largura da comp que ela vai ser aplicada, porque toque. Eu deixei ela com 30 frames por segundo e ela tem 10 segundos de duração. A duração é importante a gente levar em consideração, tá? Eu coloquei 10, ele adiciona um frame a mais aqui, eu não sei porquê. Mesmo se eu confirmar isso aqui, eu acho que ele... Não, enfim, ficou 10 mesmo. 10 segundos de duração. Não coloca aquele frame extra ali, não. E essa comp aqui, ela é muito, muito simples. Eu não vou deletar esses elementos e fazer eles de novo, porque eu confio na sua capacidade de reproduzir isso aqui se você precisar. A única coisa que eu tenho acontecendo aqui é um texto e um dash, né? Um caminho, um path. E o que eu estou fazendo aqui é animando essas duas propriedades. Então, ao longo de todos esses 10 segundos dessa composição, você vai ver que ele vai animar bem devagarinho em 10 segundos. E eu fiz assim porque eu queria o máximo de frames possível, porque se eu quiser transicionar de forma devagar, ele não vai saltar frame assim, né? Vai ficar esquisito. Mas se eu quiser ir rápido, ele consegue reproduzir rápido sem problema nenhum. Por isso que eu fiz 10 segundos. E você vai ver que a única coisa que acontece aqui, se eu revelar os keyframes desse dash, é o seguinte, eu estou animando primeiro o caminho, eu só puxei aquele ponto para a direita, depois eu estou animando a cor, que vai de branco para amarelo, e depois eu animei a largura do stroke de 2 para 4, então ele só fica um pouquinho mais grosso. Já aqui nesse texto é praticamente a mesma coisa, então eu tenho alguns keyframes na cor para ir de branco para amarelo, e esses keyframes estão num efeito de fio, que eu tenho bem aqui, e também keyframes na posição, animando a posição X de uma posição A para a posição B, né, mais para a direita, quando esse tracinho meio que empurra o texto para dizer que ele é o texto ativo, vamos dizer, é o que eu estou falando sobre nesse momento. E aí, por fim, eu só adicionei um Easy, né, então se eu selecionar todos esses keyframes aqui e ir para o editor de gráfico, e deixar talvez um editor de gráfico um pouco mais compreensível, você vê que todos eles têm um Easy, mais ou menos de 75 de influência, o pico da velocidade está bem no meio desses 10 segundos, então uma comp bem básica aqui, que vai ser a base da nossa lista inteira. A gente vai usar essa mesma comp para produzir a lista e a automação inteira. Então agora vamos começar a construir a lista. Eu vou fazer uma nova composição aqui, essa composição vai ser 3.840 por 1080 vezes 2, né? Que seria 2K. Então, 3.840 por 2.160. Estou fazendo em 2K porque eu quero. Você pode fazer em 1920 por 1080, você pode fazer em 4K, pode fazer até em qualquer resolução que você quiser, tá? Os conceitos são os mesmos. Eu vou deixar essa comp, em vez de 10 segundos, eu vou deixar essa com 1 minuto. Vamos dizer 1 minuto, porque aí a gente... Né, pode ser que eu queira deixar até 1 minuto essa coisa na tela, pode ser que eu queira até mais. Então, na verdade, eu vou deixar até 3 minutos de comp aqui. E eu vou chamar essa comp de lista. Vou confirmar, agora a gente tem nossa comp grandona aqui, bonitona, e eu vou simplesmente trazer o item da lista aqui para dentro. E eu vou centralizar ele. Então, se eu der um zoom aqui, o path não está aparecendo por causa da quantidade de zoom out que a gente tem, né? Como isso aqui é uma composição 2K, fica um pouco mais difícil da gente visualizar com um zoom tão longe assim. Mas ele está ali, confia em mim que ele está ali. Ok, a gente criou o asset. A única coisa que eu quero fazer aqui agora, eu vou subir ele e eu vou duplicar ele 10 vezes. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E eu vou fazer o seguinte, eu vou reposicionar, né? Cada um deles eu vou posicionar meio que embaixo. Eu estou segurando o Ctrl aqui para ele snapar e ficar bonitinho ali na posição. Então, vou acelerar essa parte. Beleza, dupliquei 10 vezes aqui o nosso item da lista e deixei, né, o espaço igualzinho entre eles. Isso também é um pouco importante. E se você reparar, eles estão na ordem certa aqui também. Então, a Layer 1 é o primeiro, a Layer 2 é o segundo e assim por diante. Agora, o que eu quero fazer é começar a criar alguns controladores. Então a primeira coisa que eu vou fazer é criar um nulo. Então eu vou clicar com o botão direito em qualquer lugar vazio aqui na minha composição, novo, nulo. Cadê o meu null object? E eu vou chamar ele de controle lista. Eu gosto de criar esse prefixo assim maiúsculo, é uma coisa super pessoal, você não precisa fazer isso para o nosso rig funcionar. E eu vou deixar ele posicionado no primeiro item, ó, bem no canto superior esquerdo do primeiro item, e eu estou segurando Ctrl ou Command aqui para conseguir snapar ele bem naquele cantinho ali. E agora sim, eu vou pegar todos os itens da minha lista aqui e vou parentear no nulo. Então a gente tem nossa raiz aqui da lista,
vai permitir a gente animar ela para cima e para baixo, para direita e para esquerda, escala, enfim, tudo. Segunda coisa que eu quero fazer é outro nulo, então eu vou vir aqui, vou apertar Ctrl D para duplicar esse nulo, e esse aqui eu vou chamar de Effector. Esse vai ser aquele nulo que a gente vai usar para selecionar o nosso item ativo. Então eu vou trazer ele mais ou menos para cá e eu vou mexer a escala dele assim, ó, não tem problema ser na escala mesmo direto, porque isso não é importante, é só uma representação visual assim, para mostrar que ele está selecionando o item. E eu vou mudar a cor dele para alguma coisa tipo vermelho. Outra coisa que eu vou fazer, eu vou pegar esses dois nulos e eu vou levar eles lá para baixo. E esse passo ele é importante porque lá na expressão a gente vai usar o index de cada um desses elementos da lista. E o index é esse número aqui que aparece do lado de cada item. Então 1, 2, 3, 4. Repara que minha lista começa do 1 e vai até o 10. Mas se eu tiver algum objeto, alguma camada em cima da minha lista vai começar no 3. E eu não quero isso, eu quero que comece no 1. Por isso que eu estou levando os nulos lá para baixo. Perfeito, com esses nossos dois nulos criados, agora eu só quero criar alguns outros controladores que vão servir para a gente começar a fazer a expressão, né? A gente vai puxar pick whip para cá, pick whip para lá. Então, aqui no meu controle da lista, eu gosto de centralizar todos eles no meu, vamos dizer, no meu nulo mestre, vamos dizer assim. Eu vou adicionar aqui primeiro um slider, e aí eu vou duplicar esse slider porque eu quero 2. O primeiro slider vai ser o número de itens. Então, quantos itens tem na minha lista? Até 10, lembrando. E o segundo vai ser o item ativo, que vai determinar qual que é o item que está destacado a cada momento e também é a propriedade que a gente anima para animar a nossa lista. E terceiro, eu quase esqueci dele, ele é um pouco mais sutil, mas não menos importante, é o range, né? É o alcance do nosso effector. Pode ser que isso seja um pouco abstrato para você no momento, mas não tem problema. Confia em mim, cria um novo slider, você vai chamar ele de alcance do effector. Eu vou deixar ele aqui em cima de tudo, porque vai ser, se eu não me engano, o primeiro que a gente vai usar para alguma coisa. Ok, a gente já tem o nosso setup todo criado. Se você arrastar a agulha aqui no tempo, né, a gente vai ver que todos os itens estão animando ao mesmo tempo. Agora, qual que é o nosso desafio? Eu quero que eles não animem ao mesmo tempo. Eu quero que só ele esteja aos 10 segundos quando o nulo, meu nulo do effector, esse vermelho, estiver em cima dele. Então, a lógica por trás do código aqui que a gente precisa escrever é baseado na distância da minha layer atual em comparação à posição do meu effector. Conforme essa distância entre eles diminui, eu vou mudar o tempo da minha composição. Por isso que a gente fez baseado no tempo. Então o que a gente vai fazer é aplicar uma expressão no time remap. Saca só, eu vou pegar o primeiro item como exemplo disso. Primeiro item, eu vou apertar Ctrl Alt T para a gente habilitar o time remap e você vai notar que ele já vai criar esses dois keyframes. Não tem problema, vamos deixar esses keyframes aqui por enquanto e vamos só adicionar uma expressão. Uma coisa que eu vou fazer para facilitar a nossa vida, eu vou descer aqui, vou selecionar o controle da lista e vou clicar nesse cadeadinho aqui para ele não sair dali. Agora eu vou voltar para o meu item da lista e a gente vai começar a escrever o código. A primeira coisa que a gente precisa pensar aqui é que a gente quer animar uma propriedade baseada no valor das outras e meio que interpolar essas duas coisas. Quais são as propriedades que a gente vai usar? E aqui eu só vou escrever um rascunho da nossa expressão, porque eu gosto de fazer isso, acho que facilita bastante o processo. O que eu vou fazer aqui é dizer que eu quero que o tempo, né, o time, seja baseado na distância entre a posição do effector, ou seja, daquele nulo, e a posição do item atual, ou seja, desse item 1 aqui. Ok, então, baseado na distância da posição do effector e da posição do item atual, eu quero manipular o tempo. E para isso, eu vou usar a expressão linear. Então, linear, a gente já vai escrever aqui, e linear leva 5 argumentos, né? Leva 5 parâmetros aqui dentro. Eu vou chamar eles primeiro aqui de propriedade, depois eu vou chamar de valor x, valor y, valor a, valor b. Isso aqui eu só estou fazendo para desenhar a expressão para você, para ela fazer mais sentido. O que a gente vai fazer? A gente vai nomear aqui uma propriedade que a gente quer ficar de olho. Quando essa propriedade for igual a x, o meu resultado da expressão vai ser igual a a. Quando o valor dessa propriedade que a gente está observando for y, o resultado da minha expressão vai ser b. E qualquer coisa entre x e y, ele vai meio que traduzir entre a e b. Não sei se ficou muito complexo, mas vamos fazer na prática que você vai ver que é muito mais fácil do que parece. Ok, eu vou apagar esse meu rascunho aqui, porque a gente quer começar a escrever de fato a nossa expressão. A gente já entendeu a lógica por trás. Seguinte, essa propriedade que eu quero observar, eu vou chamar ela de distância.
distância. Escrevi certo, ok. E agora a gente vai definir o que é distância. Então eu vou criar aqui uma constante, eu vou chamar ela de distância. E a distância vai ser igual ao comprimento entre dois pontos, certo? Quais pontos são esses? A posição do nulo e a posição do texto. Então o que eu preciso fazer aqui é length. Essa funçãozinha, ela vai calcular em pixels a distância entre dois pontos, que é exatamente o que eu quero. E a gente coloca esses dois valores aqui, então A e B, por exemplo. Mas então vamos definir A e B. E é claro que eu não vou chamar de A e B, mas vamos lá. Então eu vou criar uma constante aqui, que vai ser o effector. E o effector eu vou puxar com o pick whip. Eu vou clicar aqui para retomar, né, para aparecer de volta meu pick whip. Eu vou pegar ele aqui. Opa, vamos ter certeza que eu estou aqui no editor. Agora eu vou pegar, vou descer lá para o effector e vou soltar. Então ele pegou nessa comp layer. E o que eu vou fazer é só adicionar aqui .transform, porque eu quero pegar nas propriedades de transform a posição y. Então, y position. Como eu quero a posição y, eu só quero garantir que lá no effector, né, se eu apertar P, as posições estão separadas. Se a posição estiver junta, assim, desse jeito, talvez funcione, talvez não, mas eu gosto de separar as duas posições quando eu não quero criar nenhuma relação assim de dependência entre os dois valores. Então agora a gente definiu aqui a posição do effector e agora o que eu quero definir é a posição do meu item atual. Talvez eu não precise criar uma nova variável para isso, então eu posso só dizer aqui na distância length. A distância do ponto A. O ponto A vai ser o meu effector e o ponto B vai ser this layer, então essa layer é uma forma relativa, porque quando a gente copiar e colar para as demais layers, vai funcionar. E aí eu quero exatamente esse mesmo final, .transform.yPosition. Então eu vou colocar isso aqui. Perfeito. Ainda não está funcionando a nossa expressão, porque a gente não terminou, mas eu lembrei que para a gente ter o mesmo espaço de transformação, né, entre o nulo e o nosso item da lista, a gente vai ter que fazer duas coisas, dois ajustes rápidos aqui. Primeiro, você vai reparar que o ponto âncora de cada uma das minhas camadas está bem no meio dela. E tudo bem, pode ser assim. Só que aí, o meu nulo do effector, bem aqui, ele vai ter que estar com o ponto âncora meio que naquela mesma altura. Então eu vou ter que botar ele tipo aqui. Para não fazer isso desse jeito, eu vou mudar onde está o ponto âncora dele. Vou deixar bem no meio da camada aqui. E agora sim, eles estão meio que na mesma posição Y ali, tá vendo? Ó? Então, só um ajuste aqui para garantir que a nossa expressão vai funcionar do jeito certo. É sempre importante você alinhar as coordenadas e o espaço de transformação das suas camadas. Ok, eu vou apertar E duas vezes aqui para a gente voltar para a nossa expressão. Eu vou dar mais espaço aqui para a gente, porque está ficando meio apertado, né? Então a gente tem o effector e a gente tem a distância, que está calculando a distância entre o effector e a nossa camada atual. E essa distância, ela tem que ser igual a 0 no momento, né? Porque a gente está bem em cima do primeiro item ali. Então, para a gente tirar a prova disso, eu gosto de digitar aqui throw distância. O que isso vai fazer vai me dar um erro na expressão, mas o resultado, né, desse erro vai ser exatamente o distância aqui. E você vai reparar que a distância está 486 ponto alguma coisa. E não está certo, deveria ser 0, né? E não está acontecendo isso porque o meu item está parenteado ao controle, mas o meu nulo do effector não. Então eu vou vir aqui e vou parentear ele também ao controle total lá, o meu controle mestre. E agora sim, se eu vier aqui, vai ser 0 essa distância. Então, mais um ajuste aí de coordenada antes da gente começar a escrever o grosso do código. Se você não entendeu o throw, de novo, ele só está jogando qualquer coisa que eu coloco à direita dele, qualquer variável, qualquer valor que eu coloco ali, ele está mandando isso como um erro. É uma ferramenta boa de debug, assim, para você ver o que um valor está valendo antes de você continuar a fazer o seu código. Então agora eu vou apagar essa linha do throw aqui, e agora a gente já sabe que a gente está olhando para distância. Então, quando a distância for x, o que é x? Eu vou dizer que é 0. Quando a distância for 0, o resultado vai ser A. Quando a distância for y, vai ser B. O que é y? Vai ser, não sei, vai ser o meu alcance talvez, né? Então vamos criar, por isso que a gente criou aquela constante lá em cima, alcance do effector. Então eu vou chamar aqui uma variável chamada alcance e eu vou ligar naquele slider que a gente criou. Então, de 0 a alcance. E a gente está deixando esse valor aqui dinâmico porque depois a gente consegue ajustar para dizer tipo, qual que é essa distância em que o nulo começa a animar o item, né? A gente vai ter controle maior, a gente não vai precisar ficar editando um número ali meio direto no código. Então, eu deixei o alcance ali. Então, 0 a alcance. E o alcance eu vou deixar 100 aqui por padrão, 100 pixels. Então, quando for 0 é A, quando for 100 é B. E o que é A e B? É o tempo, né? A gente está aplicando no time remap,
a gente sabe que a nossa composição tem 10 segundos e tempo nas expressões é sempre medido por padrão em segundos. Então eu vou dizer que quando a distância for 0, o tempo é 10. E quando a distância for o alcance, apertei alguma coisa errada aqui, o tempo vai ser 0. Você vai notar que parece que nada aconteceu, mas repara o que acontece agora se eu voltar aqui, ó, a minha agulha. Repara que todos os outros itens voltam, mas esse que a gente escreveu a expressão não volta. E o que isso está querendo dizer para mim? Agora, a animação, né, o tempo dessa pré-comp está baseado na distância do effector. Então, se eu pegar esse effector e mover ele para baixo, você vai perceber que agora é ele que está dizendo em qual estágio, né, qual é o tempo da animação dentro daquela pré-comp. E isso aqui, por si só, eu já acho que é fantástico. E como a gente usou várias coisas relativas, então essa layer, o effector e tal, basta a gente copiar, clicando com o botão direito, copiar apenas a expressão. Agora eu vou vir aqui em todos os itens da lista, vou apertar Ctrl Alt T primeiro para habilitar o Time Remap. Agora eu vou selecionar o primeiro keyframe de todas aqui, que já vai ser suficiente, e apertar Ctrl V para colar aquela expressão. E agora saca só, se a gente mexe na agulha aqui, né, no nosso indicador do tempo, nada está animando, porque agora toda essa animação é dirigida por esse effector aqui. Ok, eu espero que essa primeira parte tenha feito sentido para você. Vamos para outra parte agora.